O tema que me foi atribuído pela organização do evento, posso? É responsabilidade civil por abuso nas relações familiares. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é o fato de que a palavra abuso é utilizada no direito brasileiro de modo um pouco ambíguo, né? Seja pelo legislador, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, né? O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, fala em cláusulas abusivas, quando, na verdade, está se referindo a cláusulas nulas, né? Não é uma hipótese de abuso. A gente, por vezes, usa o termo abuso para designar situações que são ilícitos em sentido estrito, como o abuso sexual, né? Mas o abuso de que a gente vai tratar aqui hoje é o abuso em sentido técnico mesmo, ou seja, aquele mau exercício de um direito ou liberdade que te foi assegurado pela legislação. Ou seja, você tem o direito, você tem aquela liberdade, mas você a exercita mal. E com relação ao abuso nas relações familiares, eu, sem a pretensão de fazer uma tipologia, dividi a minha palestra em duas partes. Na primeira, eu vou falar do abuso nas relações afetivas, e na segunda, eu vou falar do abuso nas relações parentais. Começando pelo abuso nas relações afetivas, o direito tem uma longa tradição de reprimir o abuso no fim ou término de uma relação afetiva, né? Quando a relação se encerra, quando ela se rompe, a gente tem um amplo repertório de casos concretos, que vão desde os casos de rompimento do noivado, que hoje são, de modo unânime, quando é concedida a indenização, eles são qualificados como abuso do direito pela jurisprudência, né? Todo mundo tem o direito de romper um noivado, mas não pode romper de um modo abusivo, né, como aconteceu nesse caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que a noiva já estava cuidando da preparação da cerimônia, já tinha se demitido do seu emprego a pedido do noivo, e ele informa que vai romper o noivado por um argumento insuperável, ele já era casado. Então, ele tem o direito de romper o noivado, mas, evidentemente, vai pagar uma indenização a ela, foi isso que decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Outra hipótese muito comum, a hipótese, cada vez mais comum, a hipótese de responsabilidade civil por divórcio relâmpago, né? O casamento que dura muito pouco, né? Esse caso aqui também é um caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Paulo Sérgio Prestes, em que a mulher foi surpreendida com um pedido de divórcio 3 dias após o casamento. Eu brinco, né, Ricardo, que 3 dias... É assim, né? Um dia para curar a ressaca da festa, outro dia para pegar o carro para vir para Búzios para a lua de mel. O terceiro dia acorda, olha, eu quero me divorciar, né? Então, divórcio Shazam, como a gente diz, gera também direito à indenização. E a gente também tem casos de abuso do direito nas relações afetivas, em situações ligadas à divisão de bens, à preservação da memória do relacionamento, ou seja, situações que acontecem após o rompimento da relação afetiva, né? Esse é um caso americano que foi muito divulgado agora recentemente, né, de setembro, agora 27 de setembro de 2022, em que um juiz norte-americano de Utah mandou uma mulher, ordenou que uma mulher entregasse ao seu ex-marido um álbum de nudes que eles tinham feito, e ele dizia que queria manter o álbum como preservação da memória do relacionamento, que era uma etapa da vida dele. E o juiz, ela se recusou, e o juiz ordenou que ela entregasse o álbum, dando a ela o direito de rabiscar por cima das imagens do seu próprio corpo. Está aí o link para a matéria com fotos. Por favor, não consultem agora, esperem a palestra acabar. E, para quem acha que só acontece nos Estados Unidos, eu vou mostrar 2 casos do Tribunal de Justiça de São Paulo com decisões divergentes em relação à questão da preservação de fotos de ex-marido e ex-mulher no perfil do Facebook e do Instagram, né? Esse primeiro caso, julgado pela 2ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro de Santo Amaro, foi decidido que a mulher podia manter fotos dos seus filhos e do seu ex-marido nas redes sociais, mesmo depois do fim do relacionamento. Ele alegava que sofria muito constrangimento, porque ele já estava em outro relacionamento, e aquelas fotos ficavam aparecendo lá no Facebook da ex-mulher, e a juíza que sentenciou esse caso entendeu o seguinte: olha, foi uma etapa da sua vida,
você viveu com ela por 16 anos e, portanto, ela tem o direito de manter as fotos lá no perfil dela, né? Mas o mesmo tribunal, em segundo grau, decidiu em sentido contrário. Essa é uma decisão aqui da 9ª Câmara, acho que é a 9ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu, ao contrário, que um homem não podia manter fotos da sua ex-mulher no seu perfil, porque as redes sociais, pela sua própria natureza, não dariam uma exata noção de atualidade das imagens, e isso poderia gerar confusão em quem consultasse as redes sociais. Então, esse é um tema que, no fundo, não há um entendimento consolidado, a gente tem algumas poucas decisões em sentidos divergentes, mas é uma discussão que acontece de modo muito comum nas próprias redes, né? Há muita reclamação perante Facebook, Instagram, pedindo para que as redes sociais retirem essas fotos dos perfis. Não são todos os casos, evidentemente, que são judicializados. Quando são, a gente tem essa discussão, esse é um tema ainda em aberto. Mas todos os casos que eu mostrei para vocês até agora são casos de abuso no término ou após o término da relação afetiva. E a gente tem muito pouca produção no Brasil em relação a abusos durante a relação afetiva, né? E esse talvez seja o tema do momento, né? Os chamados relacionamentos abusivos, né? E aqui eu coloco uma definição de uma psicóloga que diz que há um relacionamento abusivo sempre que há excesso de poder e de controle, culminando no sentimento de posse, na objetificação do outro, né? E há uma crescente identificação, às vezes até em perspectiva, em retrospectiva, né? Olhando para trás, há uma identificação cada vez maior de relacionamentos abusivos na sociedade brasileira. Uma psicóloga canadense que disse o seguinte: se você acha que nunca viveu em um relacionamento abusivo, cuidado, porque o abusador pode ser você. O problema para o direito, o desafio para o direito, é que as definições da psicologia e da psicanálise, pela própria natureza desses ramos, são definições, e eu li diversos artigos sobre esse tema em campos não jurídicos, as definições não são tão conceituais. Normalmente, a psicologia e a psicanálise trazem casos, trazem indícios, trazem situações diferentes de relacionamento abusivo, mas é difícil você conseguir um conceito bem definido do que é o relacionamento abusivo. E isso já é um desafio para o direito, já aconteceu em outros campos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em alienação parental, que foi muito bem tratado aqui no painel anterior, né? A gente precisa fazer essa ponte. E isso nem sempre é fácil, especialmente na responsabilidade civil, porque a responsabilidade civil parte desse raciocínio premissa-consequência, né? Ante beatur quanto debeatur. Primeiro, a gente precisa saber se há responsabilidade, né? Então, vem se discutindo, a comunidade jurídica vem discutindo como qualificar, para fins de responsabilização civil, esses relacionamentos abusivos. Não há ainda um conceito definido, mas 3 traços têm sido apontados como importantes para essa configuração. O primeiro é o comportamento reiterado, né? Não é uma discussão, um golpe baixo numa discussão, não é uma agressão psicológica isolada. Obviamente, uma agressão física vai ser um ilícito, não vai ser, né, o relacionamento abusivo necessariamente. Então, você tem proteções diferenciadas para cada ato isolado. Mas, para falar em relacionamento abusivo, normalmente você precisa ter um comportamento reiterado, que não seja uma coisa que aconteceu uma única vez. Segundo, que exprima violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial, né, muitos casos de violência patrimonial. E terceiro, que é o efeito, que é capaz de reduzir a autonomia individual do parceiro, né? E aí vocês têm listas, como tem ali naquele quadrinho rosa, não sei se vocês conseguem ver, mas de situações que normalmente caracterizam esse tipo de relacionamento. E há uma ampla discussão hoje se isso é uma questão ligada a gênero, ou seja, se só mulheres podem ser vítimas de relacionamento abusivo ou se homens também podem.
Evidentemente, nas relações heteroafetivas, essa situação pode se configurar. Nas relações, nas relações homoafetivas, essa situação pode se configurar. Nas relações heteroafetivas, embora talvez não seja de se excluir inteiramente, é evidente que, né, a situação mais frequente e mais intensa é de que as mulheres sejam vítimas desse tipo de violência, até porque há ali uma ameaça velada de uma violência física que sempre pode ocorrer, onde a mulher estaria em desvantagem. Então, se é ou não uma questão de gênero, ainda se discute, mas todo mundo reconhece essa diferença intensa com relação à vítima mulher, né? E, configurado o relacionamento abusivo, cabe, sim, dever de reparação dos danos. A gente vai falar de como reparar os danos nessas situações em seguida. Então, eu passo agora ao abuso das relações parentais, né? A característica, a peculiaridade das relações parentais, como todo mundo sabe, é que ali uma das partes não é nem presumidamente igual à outra, né? Você tem já a criança e o adolescente em uma situação de permanente subjugação a um poder, né? A gente gosta da autoridade parental, mas, na prática, é muitas vezes um poder que é exercido em relação àquele menor. A Lei 13.010, isso aqui é uma propaganda subliminar que o Luiz Cláudio inseriu nos meus slides, só para convidar todos vocês, os 813 aqui presentes, para a pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões, coordenada pelo Luiz Cláudio e pela Cristiana Mendes. É isso, né, Luiz Cláudio? Era isso? É isso. Tá bom, era isso. Então, voltando aqui à Lei 13.010, de 2014, ficou conhecida como Lei da Palmada, né? Mas muita gente... Lei da Palmada é um nome até ruim, porque a lei é mais ampla do que isso, bem mais ampla do que isso, né? Ela não impede só a palmada. O artigo 18A, no inciso 2º, ele fala do tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que A, humilhe, ou B, ameace gravemente, ou alternativo, C, ridicularize. Né? Então, todos esses comportamentos já são reprimidos pela Lei 13.010 nas relações parentais. Acho que a gente vem vivendo também um reconhecimento gradativo dessa abusividade parental, como tem acontecido nas relações afetivas, né? Há toda uma visão retrospectiva em relação a isso. Todos nós, talvez só se tiver alguém muito mais jovem aqui, mas todos nós fomos educados sob ameaças, né? Não pode fazer isso, porque senão vai acontecer aquilo. Não pode fazer isso, senão é a educação da ameaça, né? E hoje, obviamente, isso é visto como abusividade. Eu tenho 3 filhas, eu aprendi, por exemplo, a abaixar para falar com as minhas filhas na mesma altura, porque falar de cima para baixo já é algo um pouco agressivo com elas. Então, a gente tem outras situações. Um bom teste para isso é você se perguntar se você faria aquilo com um adulto, né? Então, assim, você diria para um amigo seu, sai para jantar, Mário, com um amigo seu, e você diz para ele assim, se não comer tudo, não pode pedir sobremesa, né? Seria ridículo, né? Se é ridículo com um adulto, provavelmente está errado com a criança também. Truze, vou na sua casa, quebra um copo. Você vai dizer assim para mim, você tem que se comportar com mais atenção. Não dá, evidentemente, são coisas que a gente não falaria para um adulto e provavelmente estamos errando ao falar com as crianças. E a nova fronteira que a gente tem nesse campo é a questão do abuso na exposição da imagem dos filhos, né? Um monte de gente tirando foto. É isso. A gente está sempre com o celular, sempre com a câmera, né? E muitos pais expõem a imagem dos filhos, né? Isso que a gente chama de sharing, né? Compartilhar, é uma mistura de sharing com parenting. Então, sharing, que é compartilhar imagens dos filhos, e muitas coisas vêm sendo escritas atualmente sobre oversharing, ou seja, expor demais a imagem dos filhos nas redes sociais, né? Um caso brasileiro que aconteceu recentemente foi esse caso da bebê Alice, né? Uma bebê que eu acho que todos conhecem, provavelmente, mas que falava palavras difíceis
e fez uma publicidade, né, foi contratada para fazer uma publicidade para uma instituição financeira, e com a autorização da mãe, evidentemente, que também veiculava as suas imagens nas redes, e logo aconteceu o que acontece no Brasil com tudo. Virou uma galhofa, virou meme, então tinha toda espécie de meme com o rosto da criança, com palavras, com letras trocadas, né, para qualquer tipo de situação. Aquilo se espalhou nas redes sociais e nos aplicativos de conversas, e a mãe protestou contra aquilo, dizendo, olha, eu autorizei o uso da imagem dela na campanha publicitária, mas não no meme. E quem faz o meme se defende dizendo, olha, é direito de sátira, porque é mesmo fazer meme, né? Não há, por exemplo, uma exceção na proteção de direitos autorais, como vocês devem saber, para fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas havia toda uma discussão ali, porque eles também diziam, olha, mas foi a mãe que expôs inicialmente, então ela jogou aquela imagem no circuito público, então como é que agora quer retirar, mas, ao mesmo tempo, tem uma criança aí envolvida cuja imagem está sendo utilizada para situações que podem marcá-la para sempre. Todo mundo deve ter visto recentemente também o caso do bebê do Nevermind. Nevermind era um álbum, álbum é uma coisa de velho já, né? Mas, enfim, era um álbum, depois eu vou pensar numa palavra nova para álbum. É o quê? Álbum. Eu não falei disco, falei álbum. Do Nirvana, que era uma banda muito famosa nos anos 90, que fez uma capa que era um bebê, né, dentro de uma piscina, com um anzol e uma nota de $1, e o bebê nadando atrás daquela nota com o pênis de fora. Estava nadando pelado dentro da piscina. Era um neném. Ninguém viu nenhum problema nisso na época. E agora, quando o álbum completou 30 anos, o rapaz processou, o rapaz hoje com 30 anos, processou os titulares dos direitos autorais sobre a obra, pedindo indenização, porque ele dizia que foi superexposto por conta daquela imagem, que ele sofreu traumas, que uma vez ele entrou num estádio de futebol americano e pensou, todo mundo aqui já viu meu pênis. Situações que, enfim, podem efetivamente acontecer. Ele perdeu a ação nos Estados Unidos, mas o caso foi importante para levantar essa discussão sobre situações que marcam aquela pessoa. Um caso também famoso do Brasil, do Nissim Orfale, não sei se vocês se lembram desse caso, mas que marcou muito aquele menino. Enfim, essa superexposição pode ser uma situação de abuso parental, ao você estar superexpondo o seu filho nas redes sociais. Ah, mas gera muitos likes. Dizem os especialistas que só perde para cachorro, né? Cachorro gera mais like do que criança, mas criança é a segunda coisa que gera mais like. Mas talvez o fato de gerar curtidas não seja uma boa reparação para a criança, que às vezes nem entende o que está acontecendo ali, né? Então, é uma situação em que a gente tem que pensar também. A mais nova fronteira disso no Brasil, aí assim, a ultimíssima fronteira, é esse caso Baby Elitube, que eu não sei se vocês conhecem, mas uma youtuber e o seu, não sei se é marido ou namorado, não sei se é youtuber, 2 minutos. Ela se descobriu grávida e ela não só postou imagens da criança no ultrassom, como vocês estão vendo aí, mas criou um perfil para a criança. E deu o nome de Baby Elitube. Elitube porque o pai é Eliezer. E inclusive, com descrições, com falas atribuídas àquele perfil. Então, aí está escrito, não sei se vocês estão vendo, mas ainda estou na barriga da mamãe, mas ela é ansiosa e quer deixar tudo registrado, até eu parecendo um carocinho de uva. Então, já tem a imagem, já tem um perfil, já tem palavras que são atribuídas a um suposto pensamento daquela criança que ainda nem nasceu, né? Então, isso está chegando realmente a pontos cada vez mais intensos, né? E uma última palavra sobre a responsabilidade civil.
muitas vezes, quando eu vou falar sobre responsabilidade civil em eventos de direito de família, as pessoas olham com certo estigma, dizem assim, não, mas não tem que buscar dinheiro, tem que buscar reparar aquela situação, reconstruir. Não, óbvio que tem que buscar reconstruir aquela situação. Mas também a responsabilidade civil ela não está limitada ao dinheiro, né? Embora a gente pense normalmente em indenizações em dinheiro, hoje a doutrina e a jurisprudência, inclusive com precedente do Supremo Tribunal Federal, entende que é cabível a reparação não pecuniária. Ou seja, que o magistrado pode utilizar outros meios para reparar o dano, incluindo obrigar uma das partes a se retratar, incluindo obrigar uma das partes a adotar certas condutas. Então, no caso do abandono afetivo, por exemplo, uma reparação não pecuniária que tem sido muito pensada é impor certos comparecimentos do pai ausente dentro da vida da criança, criar ali alguma forma de convívio que seja mais intensa, né, e outros tipos de situações que têm sido pensadas para tentar alcançar uma reparação efetiva no campo dos abusos. O que eu acho mais importante deixar para vocês, meu tempo agora acabou, que é bom durar pouco, né, que é bom para mim, dura pouco, mas o que eu acho importante deixar para vocês é a ideia de que, num direito de família, onde a gente tem cada vez maiores espaços de liberdade, onde a gente conquistou espaços de liberdade, o afastamento da intervenção do Estado para ditar modelos, etc., etc., o que acontece é que a abertura de espaços de liberdade, que é muito saudável e é muito importante e foi duramente conquistada, tem que ser acompanhada de mecanismos de repressão ao abuso, porque é justamente no campo da liberdade que a gente tem abuso. Quando eu estou no campo do Estado proibitivo, eu tenho normas que proíbem, eu não tenho direito, não tenho liberdade, e não é essa a situação. Mas, quando a gente tem espaços de liberdade, aí é que essa liberdade pode ser exercida de modo abusivo. E, para encerrar mesmo, eu vou ler aqui os versos de um poeta carioca que eu achei que tem alguma relação com o nosso tema. E os versos dizem assim: amor, não me olhe com esse olhar franzido. Não quero vento forte nem sofrido. É preciso leveza para navegar. Ciúme e rancor ao mar. Com humor e com certeza, aprenda a admirar a beleza dos meus defeitos. Que o amor nunca é suspeito. Suspeito é não amar. Muito obrigado.